Vamos com taxa de desemprego agora, que caiu para 7,8% em 2023. Eu separei alguns dados aqui e a gente vai mostrar para vocês. Quem nos ouve pela rádio, é só escutar o que eu estou dizendo. Taxa de desemprego agora, 7,8%, isso em 2023. Se a gente levar em conta as taxas passadas, essa aqui é a menor taxa de desemprego desde 2014, quando ela atingiu ali 7%. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os trabalhadores com carteira assinada. Nesse caso, percebam uma flechinha para cima, houve um aumento de 5,8% em 2023 nestes trabalhadores com carteira assinada. E o número de desocupados, na média do ano de 2023, caiu 5,7% em comparação com o ano de 2022. Então, percebam, trabalhadores com carteira assinada, 5,8% para cima, número de desocupados na média do ano de 2023, queda de 5,7%. Vamos botar a próxima tela para a gente entender como é que reagiram os setores nessa história toda do emprego aqui no país. A indústria, em geral, representou um aumento de 2,5%. Se a gente olhar para transporte, armazenagem e correio, a gente tem um aumento aí até superior, 4,3%. Serviços domésticos também, aumento de 3,9%. Aonde que a gente percebeu uma diminuição da empregabilidade nesse levantamento de 2023? Agricultura e pecuária. No amarrado do ano, ela teve uma queda de quase 5%, 4,8%. Quero que vocês expliquem para a nossa audiência, então, como é que ela pode fazer essa leitura dos números, desses 7,8% e principalmente dos setores que se destacaram e do agronegócio, que embora se destaque por completo em relação a PIB e exportações, quando a gente fala da empregabilidade ou do mercado de trabalho voltado para esse setor, apresentou uma baixa, hein, Alan Gani? Essa pergunta é difícil, né? Mas vamos lá. Primeiro, a taxa de desemprego no Brasil, no auge da pandemia, ela chegou ali a 14,9%. Né? Mais de o dobro, né, disso aí. Desempregados. E aí, com a recuperação pós-pandemia, um excelente trabalho da equipe econômica do governo anterior, traz a taxa para 8%, perdão, de 14,9% para 8%. E diga-se de passagem também há o efeito da reforma trabalhista, que ajuda nessa redução da taxa de desemprego e é em mérito do governo Temer. Houve essa redução no governo Lula de 8% para agora em dezembro 7,5%, na média do ano 7,8%, muito em função da recuperação ainda em andamento do setor de serviços, uma recuperação da indústria que ocorreu mais no final do ano. E o que chama atenção, Evandro, como você bem pontuou, e é a parte mais difícil de explicar, é essa queda na agropecuária a despeito de um crescimento muito grande da agropecuária no primeiro trimestre. Mas esse crescimento ele ocorreu no primeiro trimestre. Se a gente olhar, né, já a partir do segundo trimestre, a agropecuária ela começou a perder força. E aí é claro que isso acaba refletindo também na taxa de desemprego. E além do que, é um setor que tem ganhos de produtividade, muita mecanização. É difícil separar esses efeitos, mas também pode estar ligado a uma maior mecanização. De qualquer modo, o agronegócio, que é o motor do Brasil, vai ter um ano mais difícil em 2024 do que 2023 e os ganhos no mercado de trabalho vão se tornar cada vez mais difíceis. A gente está falando de um setor também que é muito sazonal, né? Porque quando a gente tem a safra, aí você tem um aumento da empregabilidade. Depois, quando a safra vai terminando, esses postos de trabalho que foram feitos ou criados apenas para esse momento, eles começam a diminuir. Então, muitas vezes, no balanço do ano, embora você tenha um aumento aqui, no período seguinte você pode ter uma diminuição, o que pode trazer nessa média uma queda, exemplo do que aconteceu agora. Luiz Felipe Dávila. Bom, primeira coisa que os números mostram que o que puxa o crescimento do emprego formal é a indústria de serviços. Está tudo ali, como bem disse o Alan Gani, é o serviço que está puxando. E se nós pensarmos o que está acontecendo nos epicentros do agronegócio, está crescendo o serviço. Todo tipo de serviço está crescendo. Aliás, é só ir para as grandes metrópoles, aí Cuiabá, Campo Grande e tal, que você vê o que está crescendo de tudo. Serviço, empreendimento imobiliário e tal. Então também tem um crescimento também sendo puxado justamente por causa do dinheiro do agronegócio. Agora, por que também cai o emprego no agronegócio, a meu ver?
Porque houve uma migração da cidade para o campo atrás de procura de emprego também, porque era lá que estava acontecendo, é lá que está o dinheiro, é lá que está a geração de riqueza do país. Então também houve uma busca por mais emprego no setor do agronegócio, porque todo mundo começa a ver que o único lugar que o Brasil cresce é o agronegócio. Então começa a ter uma procura de emprego especificamente nessa região. E óbvio que isso não acontece por causa de todas essas coisas bem levantadas pelo Alan Gani, aqui ganho de produtividade, mecanização. Mas que a indústria do serviço está crescendo muito nessas áreas do agronegócio, está puxando demais. E isso é visto a olho nu. Eu viajei para esse interior aí e vejo o que acontece. Cidades que eram as coisas mais rústicas, hoje tem prédio, concessionária, venda de maquinário, serviços de cabeleireiro, enfim, shopping center, etc. Então, assim, a pujança está caminhando cada vez mais em direção ao agronegócio. Mas eu quero fazer uma pergunta geral aqui para vocês, porque normalmente vocês três são bastante críticos, né, sobre o modelo que o governo leva, ou a forma ou atitudes que o governo toma. Quando a gente tem um número como esse, de 7,8, que desde 2014 é o menor registrado, que leitura que a gente pode fazer? Não, tem uma leitura importante que o Alan Gani trouxe aqui, que o governo não dá crédito, que é a reforma trabalhista. A reforma trabalhista teve enorme impacto na geração de emprego e na questão das demissões por justa causa. Acabou aquela história com a sucumbência, aquela farra que todo mundo perdia o emprego, corria lá e não tinha nada a perder para reivindicar algum tipo de ganho. Isso acabou. E isso melhorou demais o ambiente de negócio. Então, tem que ser dado crédito ao governo Michel Temer, lá que teve um impacto fundamental no governo Bolsonaro e está tendo agora. Agora, poderia estar gerando muito mais emprego se o governo não tivesse criando marola em relação às reformas trabalhistas que garantiram esses números importantes para o emprego, porque a questão é aquilo que eu sempre falo aqui, se você olhar o balanço das empresas, os dois maiores passivos é a questão trabalhista e tributária, e isso diminuiu muito a questão trabalhista depois da reforma trabalhista. O problema é que a justiça trabalhista não quer honrar a reforma trabalhista, essa que é a vergonha do Brasil. 54% dos casos que hoje estão no Supremo Tribunal Federal é reivindicação para fazer valer aquilo que está na reforma trabalhista, que a justiça trabalhista se recusa a cumprir a lei. É uma vergonha. Ô Fábio Piperno, você também entende que o que a gente está vivendo agora, a exemplo do que aconteceu com a taxa básica de juros, de acordo com a explicação do Alan Gani, é uma plantação que veio lá atrás e a colheita surge agora com esses bons resultados que, coincidentemente, caem no colo da gestão 3 do governo Lula? Como sempre acontece, o Lula é um sortudo, né? Realmente. Pior que é. O Lula, eu vou falar um negócio, ele deveria jogar na Mega Sena toda semana, porque ia ser um fenômeno, ele ia ganhar mais do que aquele deputado lá, o João Alves. 100 vezes só que ele ganhou. Pois é, não é só, sabe que é? É porque tem governos mais à direita, ou adotam medidas mais à direita antes dele, arrumam a casa e ele pega a casa organizada, capitaliza politicamente. É sempre assim. A colheita, depois vem um estrago, aí tem que entrar de novo um governo de direita, fazer os ajustes. A conjuntura internacional é um ciclo. Exatamente, conjuntura internacional ajuda, né? Cai do céu, um monte de... Cai do céu, olha, eu vou falar uma coisa. Agora, ironias à parte, o que você pensa? Ironias à parte, primeiro, então aí esses dados, esses números, eles têm uma série de coisas positivas. Por exemplo, o aumento de empregos com carteira assinada, 5,4, né? Isso não é bem resultado daquela reforma trabalhista lá atrás. Eu até entendo o que o Dávila disse sobre as questões envolvendo a justiça trabalhista. E, de fato, ela é morosa, toma lá decisões que a gente pode, enfim, discutir aqui e acolá, mas veja, a justiça trabalhista não é parte do aparelho de governo. Ela é, enfim, tem a sua autonomia. Não é porque o governo aparelhou a justiça que acontece esse tipo de coisa. Agora, o Alan deixa, no fim de seu comentário, escapar uma frase que ajuda a explicar muita coisa, inclusive do que vem para 2024 e dos erros em profusão que as previsões cometem agora nesse começo de ano, aliás, para o terceiro trimestre, para o quarto trimestre do ano passado também. Recuperação
da indústria no último trimestre e também do setor de serviços. Veja, eu já citei aqui pontualmente alguns dados de novembro, 0,5% a expansão da indústria, surpreendendo todo mundo, 0,4% varejo. E serviço, e naquele momento era praticamente consenso no mercado que houve uma estagnação da economia no último trimestre do ano. Não houve. Os dados vão ser surpreendentes. E mais, para quem acompanha com lupa o que está acontecendo na balança comercial, os dados de janeiro vão oferecer também uma grande surpresa, que são exatamente a expansão do volume exportado em 21,6% até sexta-feira passada, com um aumento também exponencial do saldo. Isso mostra que há muitas atividades que olham para o mercado externo que estão se movimentando mais, a atividade é maior e, obviamente, eles estão contratando mais. Nossa, você tem razão em relação todo mundo levantando a mão aqui. A da balança comercial melhorando com o aumento das exportações. Muito. Mas ela decorreu principalmente da queda das importações. Não. Eu vou discordar de você. Opa! Pera lá. Então, são duas coisas diferentes. O saldo comercial... E a exportação menos a importação. Então, ele está aumentando também por conta disso. Mas vamos levar em conta o seguinte... Balança comercial, né? Isso. As exportações até o fim da quarta semana de janeiro já cresceram esse ano 21,6%. E as importações recuaram 1%. Então, na verdade, o salto do saldo se dá de uma forma saudável, via aumento de exportações. E isso é bom para o emprego. Vamos checar isso daí. Porque é mais queda de importação. Não, 1%. Mas isso 1%. No último mês. Está falando de janeiro. Você está falando de janeiro. Não. Quarta semana, as quatro primeiras semanas. Aí eu concordo, mas no ano foi mais decorrente da queda das importações. O ano passado? Sim. E tem mais uma. O ano passado eu concordo contigo. Isso aí. Mas isso também resulta numa outra coisa. É consenso entre todas as mães de NASA do mercado que a balança comercial esse ano vai ter um desempenho pior do que teve ano passado. Sim. Quando foi de 98. Eu estou dizendo que em janeiro já vai explodir, já vai ser muito maior do que em janeiro do ano passado. Ah, mas isso é muito cedo para apontar uma tendência. Tá bom, então vamos aguardar. Eu queria falar duas coisas aqui importantes. Você ainda também tem que falar. Que o Piperno. O problema da justiça trabalhista não é de um governo. É de vários governos, que continua o corporativismo que não aceita a reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional. Isso é que é vergonha. Isso é uma vergonha. A justiça tem que cumprir a lei. Ela não tem que fazer lei. Quem faz lei é o Congresso. Então esse é o primeiro ponto. O que o governo atrapalha é com essas questões de voto de posto sindical, de rever a legislação trabalhista, essas coisas. Não, mas tudo bem. Eu não estou dizendo que isso, eu estou dizendo que isso cria marola, não estou dizendo que isso influencia. Agora, o que pode puxar esse emprego formal para cima esse ano? É o investimento em infraestrutura. E tem uma outra coisa também que o economista Reinaldo Café, que nos acompanha, mandou aqui para mim agora no WhatsApp. O setor público voltou a contratar. Então, esse é um problema. Estava proibido durante a pandemia. Esse é o problema, porque aí é o setor improdutivo, também aumentando o gasto do governo, aumentando a dívida pública. Esse é péssimo. E aí mandou aqui, eu acho que são 204 mil vagas. Pois é, esse é péssimo, porque aí aumenta o setor improdutivo, aumenta a massa salarial, faz o governo ter mais um voozinho de galinha, porque entra mais dinheiro na economia, mas não resolve o crescimento. Mas é de acordo com a agência do governo, tá? Esse número são Administração Pública, Defesa, Seguridade Social, Educação, Saúde Humana e Serviços Sociais, Piperno. O governo federal, nós mostramos o dado outro dia, ele aumentou em 1%. Não, tô dizendo, agora, tudo bem, todas as esferas. Todas as esferas. Nós vamos falar sobre todas as esferas, porque a maior irresponsabilidade está justamente nos municípios, de que nós vamos falar aqui quando mostrar as contas públicas. Mas o segundo ponto é essa questão da infraestrutura. O que pode puxar o emprego informal, o que já está puxando, na verdade, é o aumento de um investimento em obras de infraestrutura, principalmente no programa aí, na pasta do Renan Filho, que é a pasta de concessões em rodovias, 14
Férias e concessões anunciadas. Isso aí vai realmente puxar o emprego formal, porque, evidentemente, todas essas empresas contratam os trabalhadores de maneira formal, não tem aí informalidade. Isso tem grande chance de ser um grande alavancador de emprego no Brasil. Não, e depois que, enfim, a pandemia arrefeceu e tal, é óbvio que também os governos estaduais voltaram a colocar o pé no acelerador de grandes obras. Aqui em São Paulo, por exemplo, há 34 estações do metrô em construção, né? E isso é algo que emprega. Eu concordo, mas o problema é a outra parte da pergunta do Evandro, que é o aumento do funcionalismo público, que é um absurdo. Porque é só dar uma melhoradinha de receita que começa a contratar de gente para a máquina pública. E isso é o que a gente fala, tem um gasto corrente, porque depois você não consegue reduzir. E aí o que acontece? Está estourando a dívida de municípios, como você sabe muito bem, e agora quem é que está pagando a dívida dos municípios? A viúva, o governo federal tem que ir lá socorrer o município. Então, é uma coisa absurda isso. Os municípios põem o pé no gasto público, voltam a se endividar com aval da União, não consegue pagar, honrar as suas obrigações financeiras, faz com que a União tenha que entrar em campo para saldar dívida de município. E sabe quanto a União está recebendo das garantias dadas pelos municípios? Só 10%. É ridículo isso. Então, assim, a irresponsabilidade de municípios, e você que vai votar isso, você tem que ficar de olho, porque prefeito que aumentou gasto público de forma irresponsável, ficar passando conta para o governo federal, não merece ser reeleito. Fala, Segré. Algumas coisas picadinhas. Primeiro, taxa de juros, taxa de desemprego, inflação, é bom quando cai. Poder aquisitivo, atividade econômica, é bom quando sobe. Uma diminuição da taxa de emprego, por si, não necessariamente representa um dado para jogar a manteca no teto. Por quê? A taxa de desemprego é formada por aquelas pessoas que procuram emprego e não conseguem. Não é por aquelas que não têm emprego. Então, isso é uma clarificação importante para que as pessoas entendam que é bom, está caindo, boa notícia, mas depende da quantidade de pessoas que está procurando emprego que é feita essa taxa de desemprego. A segunda questão, que pode explicar por que o aumento das carteiras assinadas, eu vivencio na minha empresa, sou empregador. Não está fácil, por exemplo, conseguir estagiários. Por uma questão de nível. A pandemia derrubou o nível dos estudantes e você não consegue. Então, o que faz? Contrata pessoas através de CLT, fora. Eu tinha vários estagiários, hoje praticamente não tenho. Por quê? Tem que contratar mão de obra. Fora que essa geração já quer ser CEO da empresa. Ah, sim, claro. Claro. Chega lá querendo ser CEO. Telefone, carro e férias pagas. Mas aí gera outra questão que eu acho que vale a pena a nossa audiência observar. A reforma trabalhista deu uma melhora incrível. Como era antes da reforma trabalhista? Uma pessoa que não estava muito preocupada pelo crescimento profissional, trabalhava 6 meses, pedia para ser demitida e pegava 6 meses de seguro-desemprego. A partir da reforma trabalhista, precisa trabalhar 18 meses para conseguir isso. E aí o que faz? Tinha um acordo, mas era explícito, de me demita e devolvo 40% ou 50%, dependendo da época, do FGTS. Hoje, pelo acordo, se uma pessoa quer ir embora, perde mesmo assim o seguro-desemprego, mas a empresa paga somente 20% dessa taxa de multa perante o FGTS. Então, de alguma maneira, transparentou tudo. Nem falar da indústria do processo trabalhista, que era um absurdo em que tinha um funcionário que entrava com o processo trabalhista 1 ano, 11 meses e 29 dias depois, porque nos 2 anos perdia a sua garantia de reclamar. Então, a reforma trabalhista ajudou muito. Mas um dado final, Evandro. Foram criados 1.400.000 postos de trabalho nesse ano. É bom, é um número bom. Qualquer coisa acima de 0 é maravilhoso. No ano passado, não no 2023, estamos falando de 2023, 1.400.000. Em 2022 foram 2.200.000. O que prova que é uma tendência. Não é uma questão de dizer, obrigado, governo do Lula, que criou um monte de emprego, então a taxa... É uma questão de ir sempre de novo, né? A economia não é somente olhar a foto, tem que olhar o filme. Interessante.